Olá, meus amados e queridos irmãos. A paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida e a vida da sua família. Em nome de Jesus. Sou a irmã Aurinete e eu queria lhe fazer uma perguntinha. Se concentre aí que a pergunta é forte. O que você faria se você soubesse que Jesus vem lhe buscar hoje? O que você faria? O que tem pendente na sua vida que você ainda não teve coragem de fazer? Talvez você nunca tenha parado para pensar, mas hoje eu te levo a essa reflexão. O que você faria se Jesus te levasse hoje? O que você faria se Jesus te desse uma oportunidade bem pequenininha, mas desse uma oportunidade para você ir correndo e fazer o que tem que fazer antes de Jesus lhe levar? O que você faria? O que está pendente? Forte, né, meus irmãos? Forte. A gente nunca para pensar sobre isso, mas essa reflexão nos traz a vida real de que a qualquer momento isso pode acontecer na nossa vida e a gente descuidadamente a gente pode subir sem ter realizado algo, sem ter se despedido, sem ter pedido perdão, sem ter dado um sorriso, dado um abraço, sem ter ajudado que ele pediu ajuda. Ai, vamos parar por aqui, senão eu vou chorar. Se Jesus voltar e me levar, é um momento bom de alegria, mas de tristeza será se eu não fizer o que eu tenho que fazer. Vamos lá para a leitura da palavra de Deus, que dá continuidade a essa reflexão? Isaías 38, a história de Ezequias. A partir do versículo 1 diz assim: Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: Ó Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos seus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: Vai, e diz Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Somente até aqui, até o versículo 5. Observa o que Deus mandou Isaías dizer para Ezequias: Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Meus amados, esta palavra é muito profunda. Põe em ordem a tua casa. Meus amados, antes de Deus nos levar, ele se importa, assim como se importou com a casa de Ezequias, ele se importa com a nossa casa. Ele diz: põe em ordem a tua casa, que morrerás e não viverás. Eu poderia puxar para outros assuntos, mas fique ligado no que Deus quer falar, que é diferente de muitas pregações que você já ouviu. O foco aqui é outro. O que você faria se Jesus viesse para lhe levar hoje? O que você faria? Se ele te desse uma oportunidadezinha do resto do dia, o que você faria? O importante para Deus foi que Ezequias, ele colocasse em ordem a sua casa. Quando diz a sua casa, é a sua vida, é a sua família, é a sua vida conjugal. A casa representa templo e morada do Espírito Santo, santidade, nós nos prepararmos. Casa representa a família. Coloque em ordem a sua família, coloque em ordem a sua casa, porque nós nunca sabemos, meus irmãos, o dia de amanhã. A gente não tem que se preparar só para ir para a glória. É interessante, né, essa observação. A gente não tem somente que se santificar, mas nós temos que preparar a nossa família para ficar assim. A gente não, isso daí Deus prepara. Deus prepara cada um para ficar sem nós. Nem se preocupe que existe o Consolador para vir consolar nessas horas. Mas Deus se preocupa no que é para você fazer. Algo que só você pode fazer. Faça antes que seja tarde. Não exatamente porque é um recado que Deus vai levar, não, mas é para que você venha aproveitar cada minuto, cada dia,
para consertar o que precisa ser consertado, porque nós nunca sabemos o dia de amanhã. Se Deus ele não volta para nós, ou se Deus não volta para toda a igreja, se não é o dia da vinda do Senhor e nos levar, a gente tem que estar preparado e preparar a nossa família espiritualmente. Vamos colocar em ordem a nossa casa, a nossa família. Ah, mas eu tenho lutado, tenho feito de tudo, não tenho conseguido. Meus amados, há uma solução. Se aproximar de Deus, orar, se consagrar à leitura da Bíblia, à igreja. Esse é o segredo, não tem outro, meus irmãos. Meus irmãos, vamos vencer as nossas batalhas espirituais nos revestindo com as armaduras do Senhor. Consagração é tão importante, meus irmãos, mas não horas de fome que você fica passando que a gente fica passando horas de fome, sofrendo e caindo em outras coisas, caindo nas tentações, nas ciladas do inimigo durante o dia, nas provocações que o inimigo tenta. Basta a gente começar a se consagrar que ele luta para derrubar a gente, para tribular. Isso até entre os nossos, principalmente os de casa, a família, porque ele usa os que estão perto mesmo, ele vai trazer as pessoas lá da rua para provocar a gente, não. Meus irmãos, eu achei por um tempo que eu podia viver sem me consagrar. Eu poderia viver sem jejuar, mas não, isso faz muita falta na vida do cristão. O que eu obtive, meus amados, quando eu voltei a me consagrar, o que eu obtive foi coisas muito importantes, que foi restauração na minha vida espiritual. Tem dias que a gente está só pela misericórdia, que ora e não sente a presença de Deus, que vai para a igreja, volta triste. Pois se consagre, se você estiver assim para você ver. Quando você está na frieza, você pensa que a consagração, o jejum não serve de nada. Mas serve, meu irmão, garanto para você que Deus restaura a nossa vida ainda com esse sacrifício. Mas santificando corpo e alma e espírito. Não passando horas de fome. Não fazendo sacrifício de tolo. Amém? Meus amados irmãos, a maior dificuldade do cristão hoje em dia é reconhecer diante os outros irmãos, os quais podem ajudá-los. A maior dificuldade é reconhecer que está fraco. Acabar a sede de buscar a Deus é uma coisa. Agora, achar que pode viver sem Deus é outra totalmente diferente. É muito importante que nós venhamos reconhecer que nós somos dependentes de Deus para nos fortalecer. A pessoa estar fraca espiritualmente não significa que perdeu a fé em Deus. Apenas está fraco espiritualmente porque tem parado de orar, tem parado de ler a Bíblia, não tem mais consagrado, tem faltado os cultos, não tem mais congregado, participar de Santa Ceia, a pessoa enfraquece. E aí essa fraqueza, quando vê, a pessoa está morta em casa. Nem frequentar a igreja, frequenta mais. E vá visitar essas pessoas, meus irmãos, orar para Deus fortalecer, que muitos que estão fracos em casa não têm a humildade de assumir que tá fraco, não. Porque eu já tenho essa experiência. Sempre que eu tô convidando as pessoas, motivando as pessoas para ir para a igreja, aquelas que esfriaram na pandemia, essas pessoas se justificam de tudo quanto é jeito, mostrando uma causa, uma razão por qual não foi para a igreja. Como se diga, o problema não está em mim, foi porque aconteceu isso. Aí eu entendo, meus irmãos, que tá faltando humildade. Humildade naqueles que estão fracos em casa. Enfraqueceram no tempo da pandemia, que teve os isolamentos. Muito crente enfraqueceu na sua caminhada. Mas com tudo isso, nós devemos pedir ajuda dos irmãos. Assumir, irmão, eu não estou conseguindo. Falar para o seu pastor, não estou conseguindo, não tenho mais força de ir para a igreja. Porque a igreja orando por nós, oh maravilha, a gente sente, irmãos. A igreja reunida, a oração do justo pode muito em seus efeitos. E a igreja reunida, orando por nós, o presente que eu acharia de Deus. Ah, se todo mundo na igreja orasse por mim, mas ninguém quer mais assumir que precisam uns dos outros. Se fica difícil sugerir para a pessoa orar, ler a Bíblia e ir para a igreja, quanto mais dizer para se consagrar. Então, meus irmãos, eu vou mesmo naquilo que é impactante. O que você faria se Jesus voltasse hoje? O que você faria se Jesus dissesse:
Hoje arruma a tua casa que eu vou te levar. Hoje tu morrerás. O que você faria? Se reconciliaria ou teria vergonha disso? Meus amados, vamos nos reconciliar com Deus, vamos pedir ajuda espiritualmente, como se fosse o último dia da nossa vida. Vamos viver em comunhão com Deus, arrumar nossa casa, orar pela nossa família, orar para Deus restituir as forças dos nossos filhos se estiverem fracos, ser coluna no nosso lado, do jeito que Deus falou para Ezequias. Arrume a sua casa, você morrerás e não viverás. Então Deus ia levar Ezequias ali, mas enfim, para outra história ele teve uma oportunidade, mas eu estou falando é disso, da oportunidade de você se reconciliar com Deus, de você se fortalecer no Senhor, para que quando chega aquele dia do Senhor não tenha nada pendente na sua vida, não corra o risco de você perder a salvação. Eu digo, meus irmãos, de Jesus vir lhe buscar, e aí do simulo que você está fraco, para uma forma de despertamento, porque na verdade corre muito risco de não ser Jesus que leve essa pessoa, que não seja Jesus que tome essa vida, porque está fracasso, está mais buscando Deus. Ninguém sabe como é que está uma pessoa dessa, está sem participar de ceia. Eu tô falando dessa forma de Jesus vir lhe buscar, que você se concede, para não ser agressiva a palavra. Mas entenda que hoje Deus está lhe dando uma chance. Não lhe avisando que vai tirar a sua vida, que você vai morrer. Não é isso. Deus está lhe dando uma chance, lhe despertando para você consertar a sua casa. Sua casinha aqui, ó, templo e morada do Espírito Santo. E também a sua família. Para que quando chegar o Senhor de surpresa, porque aqui é uma simulaçãozinha que eu fiz. Mas Deus, ele não avisa não. Mas Jesus, quando ele voltar, ele não vai avisar não, ele vai vir de surpresa. Então, que esse dia nós estejamos preparados, eu e você, para subir para a glória. Meus irmãos, é muito triste viver frio em casa, acaba a alegria do crente. Jesus, ele te ama e quer lhe ver de novo introduzido como membro de Cristo, lá no corpo de Cristo, tudo juntinho para formar o corpo de Cristo, os irmãos uns com os outros. Deus te chama para a mesa da reconciliação. Receba essa palavra, guarde no seu coração. Que Deus abençoe a sua vida. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito, se você é novo aqui. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Não esqueça de deixar seu like, comentar no vídeo, fazer seu pedido de oração, amém? Vamos ajudar nosso canalzinho a crescer? Aqui está eu e a irmã Elizabeth para trazer bênção para a sua vida, que é a palavra de Deus, motivar você. Em quase todos os vídeos de pregações a gente está também orando pelos seguidores, então seja um seguidor aí, além de seguidor de Cristo, seguidor do canal da irmã Aurinete e a irmã Elizabeth, para que você a cada dia receba a sua bênção, sua vitória em nome de Jesus. Até a próxima oportunidade com a palavra de Deus, com a irmã Aurinete ou com a irmã Elizabeth, amém? Fiquem com Deus.